Reformando os deuses. Por Christine Wilson Lack. Reformar algo é desmontá-lo, peça por peça, e usar o material para criar uma nova forma, uma nova coisa que é ostensivamente melhor que a antiga coisa. Reformar os deuses, no mais simples dos termos, é pegar o que sabemos de nossos deuses e criar algo novo de suas formas, de sua essência. Maçonaria não é dogma. Não é permitido parar e coletar poeira, garantindo sua morte. Temos que permitir a mudança, a evolução. Caso contrário, estamos destinados a cair ao extremo, depois murchar e morrer. Eu estava participando de um grupo de estudo do livro esotérico na semana passada, quando ouvi a frase reformar os deuses. Eu ouvi muitas vezes sobre como Deus nos reforma, como a teologia pode ser reformada, mas não sobre como os humanos reformam os deuses. Pareceu arrogância para mim. O que se quer dizer quando dizem, nós ou ele estamos tentando reformar os deuses? Reformar algo é desmontá-lo, peça por peça, e usar o material para criar uma nova forma, uma nova coisa que é ostensivamente melhor que a antiga coisa. Reformar os deuses, no mais simples dos termos, é pegar o que sabemos de nossos deuses e criar algo novo de suas formas, de sua essência. Isso não parece tarefa fácil. Estamos remodelando tudo que entendemos sobre os deuses, ou Deus, e transformando em algo que achamos melhor. Mais uma vez, arrogância. A questão é, como o ser humano reforma seus deuses? Talvez a simples devoção se transforme em radical fanatismo. Talvez eles façam isso através de sua própria interpretação errônea dos costumes e dogmas da religião ou da sociedade, formando regras para se curvarem à sua vontade. Os desejos deles. Eles misturam a ideia da vontade divina com a deles, buscando fundi-los ou procurando justificá-los. Joseph Campbell, em O Herói com Mil Faces, na seção Iniciação, declara: os cultos totem, tribal, racial e agressivamente missionário representam apenas soluções parciais para o problema psicológico de subjugar o ódio pelo amor. Eles iniciam apenas parcialmente. O ego não é aniquilado neles. Ao contrário, é ampliado. Em vez de pensar apenas em si mesmo, o indivíduo se dedica a toda a sua sociedade. O resto do mundo é deixado de fora de sua simpatia e proteção porque está fora da esfera e proteção de seu Deus. E ocorre, então, aquele dramático divórcio dos dois princípios de amor e ódio que as páginas da história tão abundantemente ilustram. Em vez de limpar o próprio coração, o fanático tenta limpar o mundo. Pensando nisso, me pergunto se a maneira como os humanos usam a linguagem para expressar seus pensamentos afeta nossa teologia da mesma maneira que a língua, a biologia e a cultura estão inextricavelmente ligadas. Podemos pensar que há evolução da biologia, mas também não há evolução da cultura. E se os dois estão evoluindo, nós, como seres humanos e como parte dela, estamos evoluindo a linguagem para acompanhar o ritmo. Faz sentido que nossa teologia evolua para sobreviver. Certamente é a adaptação que cria a linhagem, não apenas a perseverança. No entanto, a evolução ocorre de várias formas, e sabemos que as espécies se desenvolveram extintas, não por vontade própria, mas pelos veículos de adaptação a ambientes hostis e temporários. Extremos não podem durar. A maçonaria, de algumas maneiras estranhas, não cedeu a essa adaptação de cultura e linguagem. Ainda, de certa forma, tem. Temos a maçonaria empoeirada da antiguidade, que contém as formas rituais inalteradas desde tempos imemoriais. É o ritual mantido intocado, as armadilhas mantidas brilhantes, e apenas o mais breve aroma de questionamento fora dos monitores e rituais mencionados acima. É uma maçonaria que é sólida em suas raízes, mas não tem nada acima do solo, onde a luz possa brilhar sobre ela. Então nós temos uma maçonaria que está à beira de algo maior que seus antecessores. Como a evolução, as instituições acompanham o ritmo da cultura.
Nisto, a maçonaria é global. É fundamental que a maçonaria use símbolos para se comunicar, uma linguagem global. Ele foi transportado para muitos lugares, viajando maçons, estabelecendo lojas onde quer que descansem. Não pode deixar de ser global, e até a velha maçonaria empoeirada é global. Isso significa que deve evoluir para a pressão das ondas da epigenética cultural global. Caso contrário, segue o caminho do dinossauro, lembrado em poços de piche e tanques de gasolina, museus e locais históricos. Ele se tornará a espinha dorsal de uma nova maçonaria que busca cumprir seus elevados objetivos de tolerância, solidariedade, igualdade e liberdade para todos os seres humanos. Isso inclui pessoas de todas as raças, credos, sexos, orientação sexual e idades. As virtudes básicas da maçonaria mantêm a qualidade da pessoa, não essas características humanas divisórias. Esta é uma maçonaria que está se construindo sobre as raízes do antigo, empurrando a terra para cima e começando a crescer ao sol. Campbell, no mesmo capítulo, defende: depois de nos libertarmos dos preconceitos de nossa própria capitulação eclesiástica, tribal ou nacional dos arquétipos mundiais, provinciana, torna-se possível entender que a iniciação suprema não é a dos pais maternos locais, que então projetam agressão aos vizinhos para sua própria defesa. As boas novas que o Redentor do mundo traz e que muitos ficaram contentes de ouvir, fanáticos por pregar, mas aparentemente relutantes em demonstrar, são que Deus é amor, que Ele pode ser e deve ser amado, e que tudo sem exceção, são seus filhos. As armadilhas do dogma religioso são armadilhas pedantes que precisam ser mantidas auxiliares das principais virtudes da mensagem. No entanto, nós humanos lutamos com isso. Lutamos todos os dias para interpretar, e interpretar mal, o significado do texto filosófico e religioso, mantendo o que o Dr. Wayne Dyer chamou de uma zona errônea que inibe a maneira como funcionamos na vida. Não podemos pensar de maneira diferente. Quando a mudança chega, a mudança adaptativa para fluir com a evolução, nós nos recusamos. Algumas das lojas maçônicas, na onda da pandemia do Covid-19, alteraram seus formatos. Alguns fecharam e durante o período, sendo seus membros um risco maior do que a população média. Outros passaram a fazer sessões de estudo independentes online, pontuais, e alguns fizeram podcasts. Estas são algumas boas adaptações, evolução criada pela população mais jovem e mais experiente em tecnologia. Aqueles que estão em contato com mudanças culturais. Outras lojas e ordens maçônicas se adaptaram ainda mais. Rituais curtos foram criados para algumas reuniões da loja que, embora não sejam reuniões regulares com ritual, reuniram todos em uma teleconferência para discutir ensaios escritos relevantes. É a forma abreviada de uma reunião que mantém a consistência e ainda se adapta às necessidades do mundo. Os irmãos ainda compartilham conversa fraterna, amor fraterno e algum alívio dos males que nos cercam. As conversas filosóficas maçônicas, para um grupo, passaram de presenciais para online, com uma participação ainda maior, até 100% mais pessoas registradas do que em reuniões anteriores. Discussões e debates são animados e estimulantes, permitindo que as pessoas tirem ideias melhores do que tinham no começo da reunião. Isso não suplanta o ritual da maçonaria, nem a necessidade de integração da mente, corpo e espírito na forma da maçonaria. É adaptação para sobreviver, prosperar, em um mundo de medo, caos e mudanças. Não vejo que uma maçonaria que se adapte e flua com as necessidades do mundo seja uma maçonaria tentando reformar seus deuses. Pelo contrário, é garantir que a maçonaria não seja dogma, que não seja permitido parar e coletar poeira, garantindo assim seu desaparecimento. Temos que permitir a mudança, a evolução. Caso contrário, estamos destinados a cair ao extremo, depois murchar e morrer. Não.
Às vezes é preciso uma pandemia para acordar, mudar o caminho em que estamos e tentar algo novo. É uma mudança ponderada, lenta mas progressiva, que mantém o sangue bombeando e as células crescendo. Talvez sejam as células e o sangue que instigam a mudança, ao estilo darwiniano, para criar a nova cultura. Não é preciso um salto do chauviniano de lógica para descobrir que precisamos nos adaptar para que não morramos. A maçonaria não está morta. Viva a maçonaria! Fonte: www.universalfreemasonry.org. Tradução: Google. Edição: Luiz Sérgio Castro.